Fala galerinha, estamos aqui encerrando a nossa semana, felizmente e infelizmente, né? Porque nós poderíamos continuar falando aqui sobre muitas coisas. Quando nós falamos sobre mulher, efetivamente que somos tomados, né, por um desejo infinito de falar sobre vários elementos relacionados à feminilidade, mas tentamos nos ater aqui nessa semana aos temas que foram mais caros, né, mais buscados pelas mulheres em si. Tivemos muitos convidados especiais, foi maravilhoso, né? E agora vamos encerrar aqui com essa sensação de dever cumprido hoje para falar sobre uma coisa realmente que transcende muito quando a gente fala da mulher, né? E que, com certeza, se você se abrir as coisas que vão ser faladas aqui hoje sobre os mistérios do feminino, eu vou colocar aqui, vou fixar no tema dos comentários, tá? Se nós nos atermos aqui à questão e nos abrirmos para essas questões envolvendo o mistério do feminino, nós com certeza poderemos sair daqui pessoas diferentes. Então, fiquem atentos. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar o meu comentário, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade nisso aqui. Opa, foi. Para que vocês não se percam. Dou as boas-vindas a todas vocês que mais uma vez comparecem para ouvir um pouquinho mais sobre esses temas tão interessantes que temos tratado aqui. Muita gente acabou perdendo algumas lives, né? Por causa do horário do trabalho, porque estava fora, enfim, não conseguiu pegar. Ainda tem ficado 24 horas, todas elas têm ficado 24 horas no ar. Muita gente está pedindo para que essas lives fiquem disponíveis em algum lugar. Nós já estamos agrupando todo esse material para que de alguma forma a gente consiga disponibilizar isso para vocês depois. Obviamente que isso não vai se perder, isso vai ficar à disposição de vocês e nós estamos analisando aí junto com a equipe a melhor maneira de que isso aconteça, tá? Então vocês não ficarão desamparados nesse sentido, tá? Mas pra gente não perder tempo, porque sempre fica faltando um pouquinho, né? Eu já vou chamar aqui, obviamente, a nossa convidada de hoje, tá? Então vamos chamá-la aqui logo, acho que ela já pintou aqui na área, aqui. Vamos lá, aguardando o funcionamento da internet. Opa, Andréia. Olá, tudo bom, Tudo bem? Divo? Tudo e Tudo você? bem, graças a Deus. Nos Obrigada encontramos pelo aqui mais uma convite. vez. Isso, então, eu que agradeço aí. Sim. Eu que agradeço, de verdade. O Deixa eu som baixar aqui tá mais alto. bom? Tá, tô te ouvindo legal aqui. Tô te ouvindo legal. Tá, porque eu acabei ficando sozinha aqui com a minha bebê, ela tá ali, né? Eu tive que colocar a Mundubita pra ela, não teve jeito. Mas não dá pra ouvir, não, não tá atrapalhando, não, né? Não tô ouvindo Tá, nada. então tá. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter comparecido aqui nessa página para falar sobre esse tema que é tão interessante, né? A gente começou a falar sobre isso da última vez que a gente se encontrou aqui, mas hoje nos Foi. dedicaremos mais a esse assunto, do qual eu Sim. sou, na verdade, um grande curioso também. Então, eu vim aqui também nessa posição de aprender, né? Porque eu acho que a E eu com atitude do você. homem, e acho que a atitude do homem é constantemente um aprendizado da observação das mulheres à sua volta, né? Já comentamos isso em algumas lives aqui essa semana, inclusive, do quanto isso pode ensinar ao homem. E Sim. claro que quando a gente fala de mistério feminino, né? Esse termo mistério parece uma coisa meio enigmática, mas eu acho que é muito mais claro do que parece, né? Assim, e tem o poder, tem uma tradução muito prática disso, né? Muito Uhum. clara na vida da mulher. Quando ela Sim. percebe tudo esse mistério que ela contém, tanto no seu corpo quanto na sua essência feminina, né? Quando ela compreende isso, ela consegue usar isso de uma forma boa, né? Porque acho que Sim. tem muito isso também. A mulher ela pode viver essa feminilidade, ainda que de uma maneira inconsciente, e trabalhar isso de uma maneira muito perigosa, né? Dentro dela. Sim, bem falado, exatamente. Inclusive, eu vivi muito tempo assim, né?
Eu vivi um tempo me considerando, né, seguindo a massa, né, seguindo a Sex and the City, tudo isso que a gente vê, a novela da Globo e tudo mais, né? Mas eu tinha uma coisa em mim que eu era feminina e hoje eu entendo, hoje eu vejo bem claramente. O que acontece aí? A gente foi criado não só nessa geração, mas nos últimos 4 séculos, né? Houve um movimento aí de negar a mulher, da mulher estar em segundo plano, da mulher não pertencer ao mundo, da mulher ficar, a opinião dela não importa. Então, tem até uma razão de ser o feminismo, né? Pensando nisso. Sim, exatamente. Tem uma razão de ser, só que foi desvirtuado muito rapidamente, né? Logo, a mulher sentiu a vontade de... Qual a conclusão que elas chegaram? Se eu for poderosa, se eu for explícita, se eu for objetiva, se eu for seca, se eu for dura, cruel que nenhum homem, nesse sentido assim do mundo, né? Papum e sem emoção nenhuma, eu vou ser admirada. Eu vou ser digna de ser igualada a eles no quesito dignidade humana, importância. Porque no fundo a mulher, ela se sente desprezada. O tempo todo a mulher, ela se sente desprezada pelo homem. Desde coisas pequenas, quando o homem fala, lá vai você com essas coisas, falando essas coisas. Sabe, até um homem numa empresa, quando a mulher que está lá, da equipe, fala alguma coisa, lá vai ela falar alguma... Então, assim, existe isso. Isso, a gente pode até falar do inconsciente coletivo de Jung, né? Porque é um negócio que, de milhares de anos... Assim, a nossa civilização, ela é masculina. Ela foi construída pelo homem. Né? Ela foi construída pelo homem. Então, é meio que inconsciente esse movimento do homem e da mulher. A própria mulher se despreza. Isso é o ponto que eu quero tocar aqui hoje com vocês, que é muito importante. A mulher menospreza as suas virtudes, as suas qualidades femininas, o poder que isso tem, a importância disso, o quanto isso é digno e valoroso e necessário, o quanto ela é indispensável para uma sociedade saudável. Entende? Então, por conta disso, a mulher acaba se sujeitando a uma guerra de querer ser como homem. E ela omite todo o sentido dela, que é sensibilizar, né? Então, esse é o perigo atual. Apagou os comentários, aqui é normal isso? Na verdade, é porque as meninas foram comentando aqui que não estavam conseguindo te ver. Elas estavam agoniadas com isso, pediram para eu desativar os comentários para poderem te ver. Tá. O finalzinho... Eu não consigo ver comentário e falar ao mesmo tempo. Exatamente. Eu fiquei com um olho no padre e outro na missa aqui. Eu vi que a galera estava reclamando. Porque toda hora alguém... Em todas as lives isso aconteceu. Aí eu sempre deixo, ver se elas vão reclamar. Aí eu tiro um pouquinho e boto no final. Que elas fazem algumas perguntas e participam um pouquinho também. Entendi. Legal. Gostei desse sistema. Então, doutor, qual é o ponto aí? O ponto central aqui que fica é a mulher reconhecer o seu valor, não a partir da sociedade, da cultura, da civilização, mas intrinsecamente. É valorosa Jesus fez isso, ele veio e trouxe a dignidade da mulher novamente, deu dignidade à mulher igual a do homem, né? Inclusive, Jesus, né, naquela passagem com a mãe dele, com a Maria, né, que eu e o Ítalo comentamos, perto do momento dele, ele deu ouvidos às mulheres, porque elas, tanto Maria quanto a Maria a outra Maria, que é não me lembro, a mãe do João Batista, se eu não me engano. Uma quedinha agora, vamos ver se ela vai voltar. Caiu? Isso. Caiu? Voltou? Deu. Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, ambas as Marias comunicaram a ele, né, que estava chegando a hora. Não foi homem que comunicou isso. Isso é bem típico da mulher, que eu quero levantar. A mulher, ela prevê, ela enxerga coisas fora da concretude material, para além. Isso é uma das características fundamentais femininas que o mundo precisa para ser menos duro, para dar uma liga.
sabe? Para falar o necessário, falar o que edifica, apresentar o importante, entendeu? Então, ali Maria apresentou o que importava. Olha, acabou o vinho, Uhum. né? O que quer dizer isso? Está chegando a hora, tipo, né? Acabou a uva, acabou o gostinho, está chegando a hora. Né? Assim, secou. É o momento. E depois a outra Maria foi lá e lavou os pés dele, que é onde, né? O símbolo de onde ele ia ser crucificado e tudo mais. Então, elas foram avisando e ele foi ouvindo elas. Ele recebeu a mensagem delas como se fosse de Deus, né? Assim, no Deus Trino falando, como se fosse de Deus. Então, olha o tamanho da importância que é a mensagem que a mulher traz. Ela traz um nível de subjetividade, que o símbolo da lua, se a gente trazer algum símbolo, a gente pode falar da lua, né? Que o tema é o mistério feminino. A lua representa o mistério feminino muito bem, né? A começar pelos poetas, né? Que as maiores poesias são inspiradas observando a lua, né? E observando a mulher, e falando-se sempre da mulher. Então, assim, a lua, ela tem a característica de estar na noite, no escuro. Porque ela é um mistério, ela tem que ser um mistério, porque ela resguarda as emoções, ela guarda o que interessa. Né? O que está escondido? Deus é um ato escondido, né? Um ser em ato puro escondido, que nunca será revelado. Né? Por quê? Por causa da sua importância. Né? Então a mulher tem que parar de achar que ela é importante se ela tem brilho no mundo, se as pessoas reconhecem ela como poderosa no mundo, como, né, endinheirada, como linda. Não, isso não define o valor de uma mulher. Por isso que a mulher hoje, que está muito bem sucedida, independente, tem tudo, ganha mais do que o homem, se autossustenta e tudo mais, estava sentindo tá com uma crise existencial profunda, como nunca houve antes. Né? Então, porque na verdade o valor dela não está aí. A mulher ela não pode se preocupar com essas coisas materiais. Ela pode querer essas coisas, deve trabalhar, mas isso não deve ser o fim dela. A busca dela é outra. A busca dela é ser maternal, a busca dela é acolher as pessoas, a busca dela é antecipar e oferecer a sabedoria que ela tem como canal espiritual. Então, ela não pode negar isso. É um desfavor à humanidade ela negar isso. Não é só um desfavor para ela, né? É para o mundo. Muitas mulheres fazem essa confusão, né? De não entender que quando a gente fala desse aspecto da mulher de viver esse mistério, essa coisa escondida, de que ela se perde muito quando busca ganhar esse espaço mais notório na sociedade, que a gente está desvalorizando essa possibilidade que ela tem de ter uma carreira, de ter um trabalho, de ter uma vida, né? Mas a questão não é se ela tem ou não tem isso, qual é a posição que ela ocupa na sociedade ou no trabalho dela. Mas a questão é o sentido que ela dá a tudo isso. Porque, inclusive, em todos esses aspectos, ela pode manifestar a sua feminilidade e ser fértil em todas essas esferas, né? Exatamente. Não tem nada a ver as escolhas delas. Veja, cada casal tem as suas escolhas, as suas nuances. Tem casal que um ajuda o outro, tem casal que a mulher ganha mais, tem casal que a mulher trabalha e o marido não. Tem casal... Gente, isso é de menos. Isso é de menos. Isso são as coisas, isso se administra. Se você não perde o centro, se você não perde o eixo, que é a vocação de cada um, a vocação estrutural. Que nasceu com ela. Cada ente tem uma função quando nasce, né? Então, a mulher, ela está saindo da função dela, da forma de funcionamento dela, buscando justamente esse buraco que ela ainda sente, que é para sentir mesmo, porque existe essa coisa de desprezo, de menosprezar um pouco a mulher. Mesmo que inconscientemente o homem e a própria mulher faz isso. Por quê? Porque... Gente, tem que ter paciência. A civilização é masculina, ela foi construída pelos homens. Você quer, por exemplo, falar do ser varão, da virilidade, é muito mais claro, mais prático. Por quê? Porque o mundo é só observar a história. Aí você vai saber o que é varão, o que é ser varão. Né? Então, já a mulher, você também, pela história, você observa, mas é um mundo paralelo. Né? O mundo dele, o mundo paralelo dela, dentro do mundo dele. Então, veja, no cosmos, que é o mundo nosso, ele domina o cosmos e dentro desse cosmos tem o mundo feminino, em paralelo. É como se fosse um canal, sabe? Que expele, que devolve energia para a coisa acontecer, para não ser tão cruel.
Nossa, eu começo a viajar muito nisso. Dá para você levantar várias simbologias nisso, porque de fato isso é o que importa para a mulher saber. O resto, se ela entende isso, Felipe, se ela entende isso, se ela toma posse disso, se ela tem coragem diante de um enfrentamento com homens aí, seja no trabalho, seja com o marido, seja com a família, seja com o pai, diante desse enfrentamento, ela se sentir segura, ter consciência de que esse desprezo acontece porque tem um porquê de ser e que não é uma coisa mais consciente como foi nos últimos 4 séculos. Até foi alguma coisa meio consciente o homem depravar a mulher nesse sentido, mas diante de toda a história do mundo, né, de milhões de anos, isso não foi nada. Na antiguidade isso nunca aconteceu, né? Isso nunca aconteceu na antiguidade. Então, ela tem a consciência disso, de que existe ainda no nível inconsciente, eu diria no inconsciente coletivo, em que acaba afetando os nossos genes um pouco, acaba afetando sem a gente querer o nosso comportamento. Ela ter consciência disso, a gente não vai ter raiva tanto do homem. Então, somando a isso, ela levanta a consciência do que ela é, qual é o valor dela, qual é a vocação dela no mundo, seja para o marido, seja para o filho, seja para uma criança, seja para um mendigo, seja para uma amiga, tanto faz. A missão dela é a mesma, né? E ela exerce aquilo diante de pessoas diferentes. Então, ela sabendo qual é essa missão dela, essa vocação, e exercendo, tudo se resolve, tudo flui. Tudo flui, é que nem você querer que o rio decidir querer ir contra. Ele não vai sair do lugar. Tipo, quando a gente sobe a escada rolante, o contrário, né? Meio que isso que a mulher está fazendo, né? Fica lá, é uma luta, cansa, esgota e não consegue subir. Então, a hora que ela ajustar isso, ela não deve se preocupar com mais nada além disso. É só em ela fazer um exercício diário de consciência, de resgatar, de admirar e valorizar o que ela tem de bom, que é a sensibilidade, que é o diálogo emocional. Porque assim, o homem ele tem um diálogo objetivo. Até quando o homem vai falar das emoções dele, que ele não sabe articular isso direito e teme isso, porque é um negócio que ele não sabe. Então, o homem gosta de dominar. Então, aquilo que ele não domina, ele foge, ele teme, né? Então, ele silencia, ele desvia, não quer DR e tudo mais. Então, assim, mas até quando ele decide falar das emoções dele, ele fala tecnicamente. Ele explica tecnicamente. Por isso que parece bruto e seco. Por isso que para a mulher soa, ai, como você consegue ser tão duro? Ele não está sendo duro, é que é o que é. Tipo, é o que é. Ele tem que ser duro porque você é mole. Você que não tem que ser dura. É meio que isso. Você amortece, você mulher amortece isso. Então você ajuda ele a decifrar. É como um código emocional que você tem a decodificação disso e ele não, e você precisa pôr para ele isso. Então, se ele vier com uma resposta sobre as emoções técnicas, né, você devolve, perceba que ele não está querendo te ofender, ele não está falando mal de você, ele não está sendo que ele está falando dele mesmo. O recado, geralmente, que o homem passa técnica é dele mesmo, é frustração dele mesmo. Até Jesus fez isso com Maria nessa passagem. Quando ele falou, o que eu tenho contigo, mulher? Né? O que eu tenho contigo, mulher? É um retrato mesmo do diálogo técnico do homem. Ali ele não estava falando para ela, qualquer mulher hoje que eu ouvisse, está me ofendendo. Como assim? Não tem comigo? Eu sou sua esposa. Ou a Maria podia falar, como assim? Eu sou sua mãe. Fica quieto, menino, né? Assim. Mas ele não estava falando para Maria, ele não estava falando da Maria. Ele estava falando dele mesmo. Porque ela anunciou algo. Ela antecipou algo que estava por vir, que ele não reconhecia ainda. Ela trouxe ele à consciência, mostrou o que é essencial, olha o que está por vir, prepare-se. E ele teve uma aflição, porque foram os dias dele de maior aflição, né? Que ele até orou para Deus livrá-lo dele, se pudesse, né? Daquilo. Né? No entanto, que seja feita a sua vontade. Então, ali, ele estava aflito, porque ele estava em carne, gente. Então, ali ele estava angustiado, ele ia morrer, ele ia ser torturado, ele estava angustiado. Então, ele não sabia lidar com aquelas emoções, ali ele falou com ele mesmo. O que ele falou assim? O que eu tenho contigo? Ele quis dizer, estou sentindo um desconforto tremendo com as suas palavras.
que aconteceu comigo internamente em relação a você, que eu te olho? Por que me inquieta o que você disse? Sabe? E o homem, ele devolve dessa forma. E se a mulher não sabe interpretar isso, que a mulher hoje que está distante da sua essência não consegue discernir isso, porque ela está destreinada a fazer isso, ou muitas nem foram treinadas nunca. Voltamos. Voltou? Voltou. Então Voltamos. tá. Então, para finalizar essa parte, se elas não estão treinadas a isso, doutor, elas vão se ofender. Sim. E aí elas trazem o desprezo que elas mesmas sentem por elas, porque elas têm a sensação que é menos, né? E devolve isso como se fosse a culpa dele, que, né, transfere, né? A transferência. E aí começa a bola de neve, entendeu? Então, é esse treino que a mulher precisa vir, sabe? Recuperar, querer aprender. Não, como trabalhar ele não, como convencer ele a comprar o rímel não. E, gente, isso vem depois, isso é consequência. Essas coisas se encaixam, consequentemente o homem começa a prestar atenção em você conforme você se instala na sua realidade feminina. Ele passa a te admirar, a se entusiasmar, a querer ampliar o seu mundo, né? A não levar em conta, a não fazer cálculos, né? Porque ele olha para você e vê algo que transcende a matéria. Hoje o homem está olhando para a mulher e vendo uma matéria, um objeto. Sim. Vê na própria esposa um objeto, né? Assim, tá, você faz a comida, sexo, nananã, e eu vou embora e tal. E fica assim, o que você está reclamando? Você tem tudo, né? E aí é uma bola de neve. Por quê? Porque ele não está enxergando alguém para além da matéria. Ele enxerga ela como ele enxerga todo o resto do mundo. Uma coisa técnica, objetiva. Que é o que a mulher está sendo. Então, ela tem que deixar de querer ser o homem. Tem que deixar de se desvalorizar. O movimento feminista que é mais frustrante para elas, que elas gritam demais até hoje, elas gritam muito, porque elas só querem ser ouvidas. Tudo que elas fazem, elas só querem ser ouvidas. Né? No fundo é esse. Só que elas não percebem que elas vão ser ouvidas se elas forem elas, não ficar obrigando o outro a ouvir elas. Né? Não na imposição. Né? É o grande gasto de energia desnecessário nesse sentido. Totalmente, né? Totalmente. Falta uma consciência de complementariedade muito grande pela própria maneira como homem e mulher deveriam se comportar diante do outro. Sim. Né? Quando você percebe a maneira como a mulher lida com as emoções, com os seus interesses são diferentes, né? Sim. Isso gera uma calma muito grande, uma tranquilidade muito grande de entender que homem e mulher se comportarão de maneira diferente no mesmo ambiente, né? Você vê que você citou muito bem exemplos bíblicos, né? E é uma pena que as pessoas tenham atualmente desvalorizado e desvinculado, né, a ciência, a informação dos textos sagrados, de uma maneira geral. E a Bíblia se encaixa nesse quadro, né? De como ela é carregada de símbolos. Os grandes santos, por exemplo, estudiosos, né, sobre vida e comportamento humano, eles falam que toda a criação é uma oportunidade de contemplação para entender os mistérios do próprio Criador. A mulher carrega esse símbolo dentro de si, né? Sim. A mulher Sim, é esse símbolo misterioso e ela é um ser que carrega dentro de si uma sensibilidade muito grande. Sim, ela porque transforma... ela carrega esse mistério, exatamente. Porque ela carrega o mistério da vida. Veja, eu sempre dou exemplo assim, a mulher, ela domina aquele mundo que está entre a coisa que foi feita e a coisa que está por acontecer. Esse meio, né, que é algo... O homem está mais no corpo e na alma. A mulher está mais na alma para o espírito. Você entende? Ela está num nível acima. Nesse sentido, mas não é acima de dignidade humana, que todos são iguais, mas um nível acima da Terra, da Terra, que
Porque tem que ter uma hierarquia para se chegar no alto. Compreende como tudo começa a fazer sentido? Então, assim, né, a mulher é esse canal vertical, o homem é o horizontal, porque ele precisa dominar o cosmos, né? Veio Adão, dominou, deu nome aos bichos e tudo mais, dominou e não era bom que esteja só, né? Percebeu que tipo, nada faz sentido, a vida do homem não tem sentido, se ele tem tudo e não tem uma mulher a que compartilhar, a que convide ele a se sensibilizar, a se intelectualizar no sentido de buscar virtudes mais altas, não só as conquistas do mundo, né? Dar um sentido, né? Então a mulher ela já vem carregada de sentido. Ela tem essa função muito poderosa de aprimorar a sensibilidade do homem, né? Aprimorar os sentidos do homem. Isso, ela já nasce carregada de sentido. Olha que interessante. Então, por isso que a mulher está dominando os consultórios mais do que o homem de terapia, porque assim, ela sendo carregada de sentido, ela viveu uma vida vazia, objeta, como está sendo, é uma morte ao ser dela muito maior que para o homem. O homem, ele até vive numa certa mundanidade, assim, não vive bem, não vive feliz, ele vive só solitário. E a solidão é o que mais pega o homem, que ele se suicida. É a solidão e o tédio. A mulher, ela é mais forte emocionalmente. Ao mesmo tempo que ela vive uma vida vazia, sem sentido, porque ela é o sentido e ela não está dando quando ela se diminui ao ser masculino, ao mesmo tempo, ela não consegue se destruir tão facilmente como o homem. Porque justamente por ela ser essa responsável de dar, de abrir os braços e receber as pessoas e ajudar as pessoas em dar a sensibilidade, em recepcionar, sabe, em articular a emoção no mundo. Então ela vive um vazio, até os 80, 90 anos, a mulher vive cada vez mais, hoje em dia, só que num vazio ao ponto de você ver velhinhas se comportando como jovenzinhas, né? É o que mais tem hoje por aí. Na tentativa de achar um sentido na vida, né? Infelizmente, qual é a tentativa que ela está tendo, né? Essa de se colocar, se diminuir num objeto, numa coisa, né? Numa coisa superficial, vazia, e ignorando todo o interno dela, todo o interior dela, que é toda a riqueza dela, o vaso misterioso, o mistério da mulher está do interior dela, é dentro, né? É a interioridade feminina que dá o sentido para ela, né? Interioridade é o superlativo de intimidade. Então, intimidade é tudo. O que né, Deus pede para nós? A gente ser íntimo. Qual que é a ideia? A gente ser íntimo dele, né? Como que você é amigo de alguém? Sendo íntimo. Essa coisa íntima é até interessante fazer um spoiler da amizade masculina com homem com mulher e homem com homem, né? Que sempre elas estão me cobrando para falar sobre isso. Mas fazendo um spoiler, se você pode confirmar, aproveitando que você é um homem, a amizade masculina, veja bem, a amizade masculina é sempre, a liga que faz a amizade masculina é sempre uma coisa. Né? Então, ou é uma cerveja, ou é o futebol, ou é o tênis, ou é algum trabalho, ou algum estudo. Tem algo que, né, faz o homem ter essa amizade. Então, acabou aquilo, acabou, não tem muita conversa, né? Acabou. A mulher não, a mulher ela se entrega, ela se doa, ela se entrega inteira, ela é amiga inteira, não tem como ser amigo pela metade, não dá. Ela não dá para ser amizade por causa de uma coisa. Não vou ser amiga dela porque ela dança como eu. Não, tem que ser inteira, senão não é amiga, né? E nesse caráter de inteira, ela acaba sendo meio falsa, é meio natural na amizade feminina ser meio falsa. Um sentido vulgar falando, porque a mulher quer agradar a amiga. O homem não tem isso. Ah, cara, se vira, corta esse cabelo, né? Eles são... A amizade masculina é mais sincera, né? Sim. Por causa disso, porque tem uma coisa no meio, é técnica. A da mulher, ela é emocional, ela é envolvente, ela envolve. Então, assim, ela se coloca no lugar da amiga, fala, eu vou beber porque senão ela vai ficar triste, então eu vou beber com ela. Não vou... A mulher, ela faz isso, então ela acaba atuando um pouco mais na amizade, né? Do que o homem não tem muito isso, é bem interessante. Então, e olha que engraçado, quando eu botei aqui, ó, que a gente está em sintonia, não sei se o pessoal está vendo ao contrário, que você falou, homens falam sobre coisas. Eu botei aqui, ó, interesses do homem, coisas. Olha aí.
Aí um homem Achei muito atacando engraçado. mesmo. É ótimo, é E isso mesmo. é justamente isso, Chesterton disse, né, que a mulher conversa com outra mulher, porque ela enxerga as necessidades, ela se preocupa com assuntos relacionados à família, espiritualidade, criação dos filhos, a construção moral, assim, digamos, das Exato. coisas. O homem conversa sobre o dinheiro, sobre esporte, sobre política. E vejam bem, antes que as feministas comecem a espernear, todos nós falamos sobre todos os assuntos. Não é proibido a ninguém falar sobre o outro. Existem homens que têm uma sensibilidade maior e conversam. Eu Uhum, estou dizendo, de uma maneira geral, esse comportamento, essa atenção especial que se dá. A mulher uhum, uhum. consegue, obviamente, ser mais atenta a isso do que o homem, Sim, né? De ler nas entrelinhas, de exato, falar sobre assuntos mais profundos, na grande maioria exato. das vezes. É óbvio que a mulher pode falar sobre futebol se ela quiser, pô, não tem nada a ver isso, Claro, né? mas a gente não Mas fala como eles. não fala desse aspecto, A né? gente Não não se vê o futebol consome como por esse eles. Não, assunto. você vê o futebol, você vê os caras jogando a bola, ele perdeu, ele ganhou. A mulher já olha assim, meu, ele se machucou. Você não viu que o outro deu uma rasteira nele? Meu, não, isso não tá Exatamente. certo. Não, você não percebeu naquele momento que ele olhou para o lado e fez assim, não, isso não tá certo. A mulher, entende? É outra visão. É Sim. outra visão de mundo. Então, eu recebo muita pergunta, aproveitando isso que você abriu, eu recebo muita pergunta assim, ai, como fazer para ajudar meu marido, ele está estressado com o trabalho, como ajudá-lo com a mãe que está com câncer agora, eu não sei o que fazer. Isso é o resultado da mulher objeta, né? Da mulher que está técnica. Ela está totalmente fora da essência dela, porque faz parte da essência dela saber esse como, é natural. É natural, é intrínseco. A mulher nunca precisou pensar em o que fazer, ela simplesmente sempre fez. Né? Então, isso é alarmante. Isso é É, alarmante. É assim, e esse é o ponto. Olha que interessante. Saber fazer isso no homem é o valor da mulher. uhum, Por que a mulher não se sente valorizada hoje? Porque ela não faz mais isso. Ela nem sabe sim. fazer isso. A maioria nem sabe fazer mais isso. Ou nunca fez, nem chegou a fazer, dependendo da geração, essa última geração dos 20 e poucos anos, nem nunca fez isso. É aí que tá, é triste, entendeu? Porque são vítimas. Então, olha o paradoxo. A mulher, o valor dela tá em trazer a sensibilidade e em mostrar soluções naquele sentido, não técnicas, mas as subjetivas, e dar a visão, que a visão da mulher, ela ultrapassa a visão do homem está aqui, a nossa ultrapassa. Então, oferecer essa visão para ele se acalmar, é só isso que ele precisa. Ele precisa da sua visão feminina. O que você enxerga que ele não enxerga. A mulher não oferece mais isso, ela não sabe mais fazer, porque tem N motivos, então ela não sente o valor dela. Aí ela vai buscar o valor dela naquilo que ela lê aí na GNT, nessas coisas, né? Empoderada, vai trabalhar, busca igualdade de salário, não sei o quê, não deixa o homem abrir a porta para você, porque isso sei lá, Fraqueza. fraqueza. Então ela vai buscando nessas coisas o valor dela e cada vez o buraco aumenta. Cada vez menos ela sente o valor dela. E aí eu pergunto, como é que eu faço para ele me valorizar? Como é que eu faço para eu parecer que eu sou feminina? Gente, como assim parecer? Você tem que querer ser. Como assim, como você faz para ele se valorizar? Você tem que buscar, encontrar o seu valor real. Né? Aí você vai, né, transparecer isso. Então, o grande erro está nas perguntas delas. Começa por aí. O tipo de Uhum, pergunta é técnica. O é, tipo de pergunta buscando ajuda, elas estão buscando com a pergunta errada, sabe? E isso, você vê como o trabalho, ele vem muito antes, o buraco é bem mais lá embaixo do que se parece, né? A gente vai cavando, e vendo tantas coisas que tem que limpar antes, ordenar, que está bagunçado, né? Então, tudo isso são camadas que estão ofuscando o mistério feminino. O mistério feminino, que é justamente a lua representa muito bem. O mistério feminino, o nome é mistério, né? Então, se ele ficasse à luz do uhum. dia, como a mulher está buscando, né? Ter o brilho dela próprio, a luz do dia como o sol, o mistério se acabaria. E é o que está acontecendo. A mulher, ela não é mais misteriosa. Só um minutinho que eu vou pegar a água da minha filha. Claro. Rapidinho. Fica lá. Peraí. A Andrea estava abordando uma coisa que é muito interessante,
né, um momento a gente poder pontuar isso, ela dando exemplos, né, das Marias que passaram pela vida de Jesus, do quanto a mulher desperta essa sensibilidade no homem, e do simbolismo que isso carrega, né? Porque existe uma passagem muito emblemática. Ela estava com o Conseguiu? dedinho preso na Tadinha. portinha. Meu Deus. Eu comentava aqui justamente com as nossas ouvintes aqui, né? Que você falou muito bem sobre essa questão da mulher despertar essa sensibilidade, dar essa visão ao homem, que traz compreensão para ele sobre a própria vida, né? A sociedade como um todo, que ela contamina todos à sua volta. E você tinha citado muito bem o exemplo das Marias na vida de Jesus. Sim. E a Bíblia é carregada desses símbolos, né? Você vê uma outra passagem que às vezes as pessoas falam um pouco também, de que Jesus está passando numa multidão e a coisa está meio agitada, e que no meio dessa multidão, uma mulher que sofre de uma hemorragia há anos, que naquele contexto, né, para aquelas pessoas, a hemorragia significava uma impureza dela, como se ela estivesse condenada a conviver com aquele sangramento, porque ela era impura, e essa mulher, ela não se inibe, né, de estar na presença de Cristo, mesmo não se sentindo muito digna, né, disso. Ela vai por baixo, ela toca a barra das vestes de Jesus, e Cristo sente. No meio de toda aquela gente que estava chamando a atenção dela, ele para, alguém me tocou. Essa atitude dessa mulher tem um simbolismo muito grande de entender o quanto a mulher é capaz de despertar a atenção das pessoas para aqueles que precisam. Em silêncio. Né? Em silêncio. E tirar dali da situação de uma aparente humilhação a oportunidade de ter a sua dignidade de volta. Não só a sua, mas de todas as pessoas à sua volta. Uma mulher, uma sociedade que perde o poder de admiração sobre a mulher pela sua função, nos detalhes, no silêncio, na sua fragilidade aparente, que de frágil não tem nada, é uma sociedade doente que perde a capacidade de olhar para todos os vulneráveis de uma maneira geral. Dos idosos, dos doentes, dos bebês. Não é por acaso que o discurso do aborto ganhou tanta força. As mulheres que deveriam despertar a sensibilidade da sociedade para quem mais precisa é quem mais grita hoje pelo direito de abortar essas crianças. E isso é um anúncio do quanto a mulher está dura, ao ponto dela conseguir, ainda que não consiga tranquilamente, porque o ser dela, depois do ato, o ser dela nunca fica em paz, né? Mas ela conseguir fazer isso, ela tem que estar muito distante da essência dela. Tem que estar muito insensível. Tem que estar... É uma negação completa, né, de toda a sua essência, de fato. Porque a mulher é o símbolo da vida, não da morte. A mulher é o símbolo da vida. Então, a mulher que mata a vida, de alguma forma, aborto é isso. Isso é um dos maiores agravantes aí que demonstram o quanto que a mulher está dura, o quanto a mulher está distante da essência dela. Então, é urgente, Felipe, a gente sensibilizar essas mulheres. Então, é importante elas se conscientizarem mesmo de que, assim como está todo mundo acostumado agora já a falar do que os coaches falam, da autorresponsabilidade, que você tem que ser responsável pela sua biografia, pela sua narrativa, não é? Não é verdade? Cada um é responsável pela sua história. Você desenha, independente das suas circunstâncias, é o que você faz com ela que vai determinar, né, a costura aí do seu tecido, da sua vida, né? Não é a circunstância dada, né? Da mesma forma, traz isso para o seu ser feminino. Depende muito de você, essa civilização, ser mais equilibrada, ser mais sensível, né? E dignificar você socialmente, que é no fim, no limite que a mulher busca, o que ela quer ser reconhecida, ela quer se sentir importante tão quanto o homem no mundo, né? Então a luta da mulher deveria ser essa, não de penetrar como um macho, né, no mundo masculino, querendo cada vez mais ser como ele, na tentativa de conseguir respeito. Já é provado, todas vocês sabem, vai na rua, tenta imitar um homem que você vai ser alvo de chacota, mas aí que eles dão risada. Por quê? Porque a hora que você busca se comparar ao homem,
fica claro para ele, já começa pelo físico, fica claro para ele que ele é mais forte que você, no sentido, no mundo. A força do mundo, eu digo, não a força humana. Porque a força humana é igual. A do homem e a da mulher é tão importante quanto. Um não dá para viver sem o outro, a vida humana não aconteceria. Então, a dignidade humana é importante entender essa diferença. É igual, a importância é igual. Missões opostas, mas a dignidade é igual. Agora, a que a mulher busca é a dignidade social mesmo. Ela busca a dignidade histórica dela. A história da mulher no mundo, na civilização, ainda está acontecendo. E ainda vai mudar muito. Mas depende muito dessa formação, que é a minha proposta dessa geração, de formar mulheres. Porque agora elas já estão atuando no mundo do homem. Veja, por muitos anos, por muitas décadas, por muitos séculos, elas ficaram observando, sem poder atuar no mundo dos homens. Né? Muitas aspas, né? Comparado com toda a humanidade, isso é mentira. Tá? Isso é um mito, é uma mentira escrachada que dizem, porque a mulher sempre atuou. Mas do renascentismo para cá, houve um retrocesso, né? No qual a mulher foi linchada praticamente, né? Enfim, e depois foi manipulada e abusada opostamente, né? Nas indústrias e tudo mais, foi manipulada para o mundo, né? Mas, enfim. Então, a mulher, ela busca essa história dela, ela busca essa dignidade social, histórica, cultural. É possível conseguir. Sabe por quê? Porque a gente já está agora, retornou, está atuando no mundo. Agora, se a gente querer ser mulher neste mundo que nós estamos atuando, neste mundo masculino, olha que maravilha, Felipe. Olha que maravilha, a coisa vai amansar, a coisa vai melhorar. E aí o homem... É interessante, vou até falar na segunda da Megera Domada, o discurso dela no final da Megera Domada representa isso. Vou dar um spoiler já da live segunda, mas representa isso. É uma coisa que não está lá à luz da obra, né? Mas que se percebe isso. No final, ela foi mulher. Ela não teve vergonha de ser mulher e dizer quais as vocações da mulher, qual a missão da mulher, o que o homem espera da mulher, o que a sociedade espera da mulher. Ela falou desde a missão espiritual até a terrena, sabe, social, cultural. Ela não se escondeu disso e ela foi categórica nisso e leve, e doce, e graciosa, sem vergonha disso, sabendo o valor que isso tem, a importância que isso tem. Essa postura que a mulher precisa tomar posse agora. Porque ali, se você lembrar, não sei se você viu o filme, mas é legal ver o filme para ver os caras atuando, né? A cara deles, eles estavam todos agitados e tal, naquela, apostando. E aí, quando ela vem com esse discurso feminino, né, assumindo as fraquezas, assumindo as forças, assumindo o que se espera dela, que ela não vai fugir disso, que ela não vai ficar de mimimi falando, isso não é justo, não é justo, é o que espera de mim, eu vou fazer isso, porque a partir disso que aí o que vão esperar de mim vai mudar, sabe? Ela fez isso, eles foram sentando assim, um respeito que eu já vivi isso muitas vezes. Eu trabalhei por muito tempo com homens, né? Eu vivia muito no mundo dos homens, porque eu não tinha muita paciência com as mulheres. Então eu tenho uma história mesmo que eu achava as mulheres, né, muito complicadas, muito enroladas, né, na viagem da maionese que eu falo para elas. No entanto, as mulheres me procuravam. A tia da minha amiga, eu tinha 12, 13 anos, assim, eu comecei jovem a minha vida, né? E elas me consultavam para tudo, assim, porque eu vivi muito no mundo dos homens desde a minha infância, que eu sou irmã de 3, né? Com muitos homens na minha família machistas, e trabalhei em academia de jiu-jitsu, cuidando de mais de 300 homens lá, fazendo terapia para eles chorando as pitangas nos meus ombros, dos problemas emocionais deles com as mulheres que eles não conseguiam resolver, até mentorias que eu dei para empresas só de homens, assim, 20 homens jovens, sócios que estavam brigando, não estavam se entendendo na empresa. Então, assim, eu vivi isso. Por isso que eu falei para você lá no início que eu segui a onda feminista, né? Mas eu sempre carreguei, eu acho que eu nunca saí do meu centro feminino, de alguma forma. E eu atribuo isso ao meu vínculo com Deus mesmo, que minha mãe inculcou em mim desde pequena. Eu atribuo a isso, isso me norteava e eu tinha
inconscientemente eu sabia o meu valor, sabe? Inconscientemente sabia qual era a minha vocação, o que eu tinha que fazer, o que o mundo esperava de mim, sabe? Enfim, então é só uma analogia para dizer que isso, tenham coragem de experimentar isso, porque é possível, é só isso que vai apaziguar a dureza do homem, esse desdém que o homem tem perante a mulher, quando ele faz um certo desdém de que você é fraquinho, tá? Você não sabe de nada. Isso muda a visão dele quando a mulher toma posse do ser dela. Ele respeita, ele passa a olhar e começa a te ouvir, como Jesus ouviu as Marias. Como homem sábio se abre para ouvir a mulher porque ela apresenta o diálogo emocional para ele. Isso é fascinante para ele. Quando ele se deixa acontecer isso, né? Então ele vive uma vida mais doce. Ele vive uma vida mais é o homem que intelectual, é o homem também santo que se conecta com Deus. Esse homem, estranhamente, né? Ou não, esse homem ele fica bem equilibrado. Ele não é bruto, ele não é agressivo, ele leva em conta as emoções, né? Porque ele se permitiu, ele se abriu para isso. O homem precisa se permitir a isso também. Mas assim, eu falo para a mulher. Então, eu não vou ficar falando no meu Instagram, eu não vou ficar falando para elas o que o homem tem que fazer. Sim. Não é uma questão de preferência, que muitas confundem, às vezes falam, não é justo, você só fala da gente, você não fala dos homens. Não, é que eu tô falando, eu falo na segunda pessoa, não vou falar na terceira. Eu tô falando contigo, mulher. Então, assim, se eu tô falando com você, eu tenho que falar o que dá para você fazer, o que tá nas suas mãos fazer. Evidente. Eu sei que tem várias coisas que dá para ele fazer, mas não me interessa agora, porque eu não tô falando com ele. A hora que eu falar com eles, que se eu fizer mentoria para homem, aí eles vão se ver comigo, que eu vou falar um monte, entendeu? Sabe? Mas assim, não é o caso aqui, né? Então, esse é o recado principal que eu deixo para as divas e divos que estiverem ouvindo aqui, né? E você, doutor, é um exemplo disso, né? Que você recebe diariamente, você é aberto, a sua postura, a sua maneira de ver o seu interesse, por isso demonstra que você tem do teu lado um rubi, né? Que te alimenta e que te verticaliza, né? E ao mesmo tempo, vamos falar um pouquinho das qualidades masculinas também, ao mesmo tempo, você dá os limites para ela que ela não enxerga. Né? A mulher, ela não enxerga limites, né? A gente, como a nossa visão vai além, a gente não vê, é infinito. E aí vem o homem e é a nossa contenção. Chega, você está viajando. Ou chega, para de comprar. Ou vamos parar de viajar. É em tudo, né? É uma coisa Esse é o grande pulo do gato, assim. Eu acho que é a mulher tomar consciência do quanto ela é poderosa de vir de dentro para fora e o quanto o homem pode ser companheiro da mulher, estando ali, abraçando, né, em todos os sentidos. Né, na proteção, e no limite, na segurança. Não no limite no sentido de subjugar negativo. A mulher, né? Mas um limite de dar um suporte para aquilo que às vezes se perde. É muito legal quando a gente... Exatamente, o limite do amor, né? De se entregar e se doar. Do chiqueirinho para o bebê, né? É tipo isso, né? Exatamente. Existem muitos estudiosos sobre feminilidade que falam, né? Como se a sensibilidade da mulher, né, fosse uma mata virgem a ser podada. E que nisso a mulher consegue ser tão perigosa. Essa capacidade de observar e ir além, se não for direcionada para as coisas santas, né, para as coisas boas, consegue tornar a mulher um ser extremamente manipulador. Quando o homem é muito mais facilmente manipulado, né? Ele é bobo. Ele é bobo. A capacidade de visão dele é muito limitada. Então, a via de fortalecimento da mulher está em purificar a sua sensibilidade. Exatamente. Porque muitas vezes ela percebe muitas coisas, mas direciona esse pensamento para um sentimento revanchista, nesse sentido de relação com o homem. Por isso que é tão perigoso, né? Exato. O pensamento feminista mais extremo. Exato, e você me veio à mente agora assim, olha que interessante que você falou, o machismo, o que é o machismo? É um homem grosso, né, que né, sexualmente vê a mulher como, né, um objeto, é uma visão bem rasa. O que é o feminismo? O feminismo veio de um movimento nazista, de uma pedófila, no objetivo de manipular a massa, de revolucionar, que veio é da ideia do comunismo,
Você entende? É maquiavélico. A raiz do feminismo tem o objetivo de dominar o mundo. Entende? De É um dominar o mundo, de ser o pensamento. poder do mundo. Olha o É, poder da mulher. Você entende? A visão da mulher, ela vai para o infinito. Então a mulher ou ela edifica ou ela destrói o lar mesmo. Isso é literalmente. sim, não há O homem nada não de tem essa machista capacidade. em afirmar isso, né? Mas isso é o próprio reconhecimento do potencial que a mulher tem, da Exato. capacidade que ela tem de direcionar isso para os dois lados. E veja bem, o feminismo ganhou um espaço muito legítimo dentro da sociedade quando as mulheres perceberam que estavam sendo menosprezadas em muitos aspectos, mas talvez seja um movimento bem intencionado que acabou se perdendo muito, né, na maneira como atua, né? As boas intenções se perderam diante de uma superficialização do tema, né? A coisa É, ficou muito perigosa nesse sentido, ficou. porque a gente perdeu a capacidade de identificar, por exemplo, o bem que isso faz para a sociedade como um todo, de admirar a beleza da mulher e colocá-la uma posição de pureza, sem que ela seja um mero objeto na mão do homem a ser manipulado, mas é um objeto Uhum. a ser admirado no sentido de que ela traz equilíbrio, né? A pureza feminina, o corpo da mulher, a própria existência feminina, ela é um símbolo claro do quanto ela tem a capacidade de produzir se ela guardar, né? Exatamente. Quantas Exatamente. mulheres... Quanto mais ela guarda o mistério dela, e aí entra o pudor, é a Sim, questão da mulher querer dizer não, querendo dizer sim. Né? E fica agora um recadinho para as solteiras que estão flertando por aí. Esse é o ponto. A mulher, ela tem que treinar, ela tem que fazer o homem, meio que treina o homem neste momento de namoro, assim, ela treina o homem. Ali ela meio que educa, vamos falar vulgarmente, meio que domestica o homem para ele ser menos animal, sim, né? totalmente. Então, assim, a mulher não está tendo coragem mais de fazer isso, né? De ter o pudor, qual que é o mistério da mulher no flerte, essas coisas é que é o dizer não querendo dizer sim. Ele percebe que ela quer dizer sim, mas ela diz não, e isso fascina o homem. Caramba, por que ela tá falando não se ela quer sim? Mas é sim ou é não? Não, eu preciso. O que falta eu fazer para essa mulher falar sim? E aí isso entusiasma o homem, mexe com todo o ser dele e ele recruta forças para ele conquistar um lar, conquistar capacidade de ter você, de ter essa mulher. Então, assim, a mulher precisa voltar a ter essa confiança de que o poder dela está justamente no pudor, de resguardar o mistério dela. Não, tem esses dois sentidos. Tem o sentido de resguardar o seu mistério, saber que ele é tão imaculado, ele é tão importante, que precisa ser resguardado para quem merece. Sim. Esse é o valor. E no segundo sentido, é utilizar esse mistério, mostrando que ela governa as emoções dela. Mostrando assim, já vou pôr de novo, filha, pera. Mostrando assim, Tadinha. E mostrando, mostrando que ela sabe governar. Tipo, eu quero você, mas você é capaz de me ter? Ela tem que tomar posse de que ela é muita areia para qualquer caminhão. E que o cara que ampliar o caminhão dele para caber ela, vai tê-la. Isso não é se achar, isso não é se exibir, e não tem nada a ver, as coisas estão todas distorcidas, entendeu? sim, Isso é saber o seu valor de fato. Não é ficar rebolando, colocando um decotão, agora eu tenho valor porque eu sou a mais gostosa da festa. Não. Oi, filha. Que foi, amor? quer participar, quer participar. Que foi? E aí, Lucinha? Mas isso que você está falando faz todo sentido, porque existem verdades que são inegáveis, né? E a realidade dos fatos fala por si só. Hoje em dia as mulheres vivem essa grande aflição de não conseguirem compreender o seu relacionamento e por que elas nunca atraem boas pessoas, né? Não conseguem se entregar num relacionamento que seja realmente fértil, que seja realmente produtivo, né? Que seja engrandecedor para os dois. Mas, ao mesmo tempo, ela menospreza muito o poder da sua beleza, da sua pureza como algo atrativo e não como algo pejorativo, né? Ah, por Exato. que eu tenho que ser
é pura e casta e o homem não. Quem disse que não? Isso, o comportamento bruto do homem não tem nada a ver com a sua castidade também. Sim. Apenas eles se manifestam de maneiras diferentes. Ele é Isso é externo, biológico, né? né? E Isso ele é biológico. exatamente. E a Ele gente não pode penetra e ele é menosprezar. externo. Exato, exato. E a própria existência do homem e da mulher, né, no seu corpo, já são um símbolo, né? Já carregam esse símbolo muito forte. Exatamente. Porque a mulher tem a sua intimidade escondida, por assim dizer. E a gente não pra pode tudo pra menosprezar dentro. o poder que isso tem. Então, Uhum. a partir do momento que você coloca a mulher numa posição mais exposta de objeto, é assim que ela será tratada. E muitas Exatamente. vezes a gente E quer isso. tanto a gente quer tanto ensinar os homens a tratarem bem as mulheres, dando a eles uma teoria de que a mulher merece respeito, de que a mulher é um ser digno, e etc, etc, etc. E quando você olha na prática, a mulher que está exigindo isso se coloca numa posição tão indigna que o exemplo que ela dá, a sua Exato. imagem, a simbologia da sua imagem, da sua aparência, diz muito mais contra ela do que tudo aquilo que ela tenta falar a favor. Uhum, exatamente. E você tocou um ponto importante. Eu costumo, quando eu respondo os directs, nos stories, eu costumo olhar o Instagram da pessoa. Porque eu gosto de conectar, sabe? Ver. Uhum. E o que tem de controvérsia, porque eu recebo uma mensagem assim, eu queria se sentir valorizada e ninguém quer namorar comigo, não sei o que, aí eu vou no Insta da mulher, é só foto de carão, com o decote aparecendo, de biquíni, de bunda pra fora, de não sei o que. Gente, é muito... a mulher precisa entender que o homem gosta de bunda, gosta do corpo, ele se hipnotiza com o corpo da mulher, sim, mas não segura ninguém. Muito pelo contrário, esse homem vai querer fugir, esse homem não vai querer casar com uma mulher dessa. Imagina, ela vai mostrar a bunda para quem mais, entendeu? Se ela precisa chamar minha atenção assim, o que ela tem a mais além disso também, sabe? Então, assim, a beleza é a pretensão da mulher, né? Assim que Adão viu Eva, né, se deslumbrou, Afrodite, né? Nossa, destruiu os olhares. A pretensão da mulher é ser bela, tal qual a pretensão do homem é ser forte, buscar a força, né? Essas são pretensões que tem que ter, né? Mas a beleza feminina, ela não compõe só o externo. Esse é o ponto que a mulher confunde. Sim. A beleza feminina, ela é uma conjunção do externo com o interno. E a mulher hoje, nesse caráter de objeto mesmo, de técnica, de concreto, de objetivo, de matéria, ela acha que o valor dela está no corpo. O que foi, filha? Não quer? Ela acha que o valor dela está no corpo, né? E é uma grande hipocrisia, a gente não pode menosprezar isso, né? Essa questão de, porque a maneira como eu me visto não quer dizer nada, a maneira como eu me comporto não quer dizer nada. Como é que você pode se reduzir a um ser tão superficial e raso de que a sua única linguagem, a sua única comunicação é aquela claramente verbal? Não existe essa possibilidade, nós não nos comunicamos simplesmente pelas nossas palavras. Você não pode menosprezar que a maneira como você se porta, como você se veste, como você se coloca na sociedade diz muita coisa. Por isso que você não vai de chinelo no casamento. Exatamente. Você dou esse exemplo. É uma aí, grande, bem, né? é uma grande hipocrisia você querer menosprezar o valor que isso tem para transmitir uma mensagem. Na maneira como você se veste, você se cuida, você mostra para o outro aquilo que você tem por dentro. E você mostra o que você valoriza. Exatamente. Mostra o que você valoriza em si, né? O seu valor, você está atrelado aonde, né? Então, assim, gente, é claro que tem muitas mulheres que se vestem assim mais, de uma maneira mais explícita e tal, e tem valor dentro dela, valor dentro dela, sabe? Mas ela não sabe qual é. Então, às vezes falta conexão entre as duas coisas. Ela não sabe qual é, ela não sabe onde achar. Ela sente isso, mas não sabe dizer. É meio indizível, porque tá na questão de silenciar mesmo, sabe? Vai cair, né? Vai, a gente está chegando ali quase que no nosso último minutinho, né? E, assim, a grande mensagem que fica primeiro, além de todo agradecimento, de toda essa riqueza de coisas que a gente está trazendo aqui, é que essa live de hoje é um ponto de partida para aquilo que não é óbvio, né? Da necessidade que a mulher tem de conhecer aquilo que vai além dessa mensagem imediata, muitas vezes superficial e cruel que se tem hoje, do pouco valor que a aparência da mulher tem hoje e que ela pode ter
né? O quanto ela pode mudar a sua vida transformando a sua aparência, não só na questão beleza física imediata, mas na sua maneira de se comportar e de absorver esse poder do mistério que ela tem, que envolve tudo isso que a gente falou, né, mocinha? Exatamente, Duda. E isso está totalmente atrelado a ela, inexoravelmente, a ela encontrar o valor dela. Então, na verdade, é um movimento de dentro para fora, não tem Sim, jeito. totalmente.